Saudações e sejam bem-vindos para mais uma síntese informativa. Oficiais das Forças Armadas angolanas ameaçam manifestarem-se despidos totalmente sem roupa. Caminhos de ferro de Luanda retomam circulação do comboio entre Luanda e Malange. O governo angolano vai continuar a custear os encargos com os testes da Covid para quem regressa ao país. E para fechar, em Portugal, Serviço de Estrangeiro e Fronteiras paga indemnização de 712.950 euros à viúva do ucraniano morto no aeroporto. É já a seguir o desenvolvimento informativo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Oficiais das Forças Armadas ameaçam com manifestação até o Palácio da Cidade Alta. Os oficiais garantem que deverão realizar a manifestação todos nus, literalmente sem roupas. Se o assunto não fosse sério, escreve o portal da Camunda News, que cita a Lusa, a ameaça seria risível. Os oficiais, generais e subalternos reformados de Angola pedem a intervenção do Presidente da República para liquidar a dívida do Estado, avaliada em 130 mil milhões de kwanzas. Os referidos oficiais, generais, superiores, capitães e subalternos reformados de Angola queixam-se de cortes nas suas pensões, de reforma e nos subsídios de empregadas domésticas desde 2009, afirmando estarem atirados à sua sorte e sem quaisquer meios de subsistência para as famílias. A indignação dos ex-oficiais angolanos na reforma, viúvas e órfãos foi apresentada hoje à imprensa numa denúncia pública, onde espelham o quadro crítico e dramático em que se encontram os mais de 1.600 membros associados. O presidente da Associação dos Oficiais, Generais Superiores, Capitães e Subalternos Reformados de Angola, José Alberto Limuqueno, pediu encarecidamente na ocasião a intervenção do presidente angolano para liquidação da dívida por grau de patente. Para o brigadeiro de 65 anos, reformado compulsivamente em 2004, a penalização de que dizem ser alvo tem origem no Decreto-Lei 16/94, de 10 de agosto, que salvaguarda apenas pensões para quem tenha 30 ou 20 anos nas Forças Armadas angolanas. Os descontos que nos são feitos, sublinha José Alberto Limuqueno, são incalculáveis e que levam os associados em pobreza extrema pelo facto de muitos não terem 30 anos na SFA, organismo de defesa fundado em outubro de 1992. O responsável considera injusto tal opção governamental, dado que os associados já tinham sido militares da SFAPLA antes da fundação das Forças Armadas angolanas. Os caminhos de ferro de Luanda retomaram nesta quinta-feira a circulação do troço Luanda-Malange, que esteve interdita durante pouco mais de uma semana com o descarrilamento de um comboio de combustível com 12 cisternas, ocorrido na sexta-feira da semana passada, precisamente no dia 15. O comboio que saía de Luanda para Malange transportava 480 mil litros de gasóleo e descarrilou a cerca de 10 km depois da vila de Lucala, província do Kwanza Norte. O descarrilamento, segundo dados chegados à nossa disposição, danificou 60 metros da linha férrea. Num comunicado enviado à Camunda News, o CFL informa ter restabelecido a circulação do troço a partir das 22 horas de quinta-feira, dia 21, mas sublinha não ter conseguido apurar as razões que estiveram na base do referido descarrilamento. Entretanto, técnicos continuam a trabalhar no sentido de apurar as causas. De referir que a interdição do troço Luanda-Malange por um período de pouco mais de uma semana, provocou uma perda de mais de 7,5 milhões de kwanzas aos caminhos de ferro de Luanda.
Falando a propósito a Camunda News, Augusto Osório, porta-voz dos Caminhos de Ferro de Luanda, fez saber que além de terem sido removidas as cisternas tombadas, o resto da cisterna descarrilada foi carrilada. O que estamos nesse momento a fazer são pequenos acabamentos que não colocam em causa a segurança da circulação. Olha, ontem mesmo foram realizados 2 comboios para Malange de combustível, levando parte das cisternas que não tinham descarrilado, mas estão tombado. E hoje mesmo temos um comboio que está a sair de Malange em direção a Luanda, com cisternas vazias. Olha, isso nós fizemos de acordo à solicitação do cliente, que é a Sonangol Logística. Geralmente fizemos isso por semana, geralmente fizemos 2 comboios de gasóleo por semana e 1 de gasolina. Geralmente fizemos isso. Não tem um número exato? Não, porque isso depende da solicitação do cliente. E se a Sonangol quiser num dia 5, se calhar nós fazemos no dia 5. Se numa semana quiser só 2, nós fizemos só 2. Temos o outro que se faz de acordo com aquele que vai buscar normalmente a mercadoria das populações e das comunidades que estão ao longo da linha. Esse fizemos-lo por semana, um para ir e outro para vir. Um para ir a Malange e outro para vir de Malange a Luanda. CFL retoma a circulação do comboio entre Luanda e Malange depois de ter perdido mais de 7,5 milhões de kwanzas. O governo angolano assume desde o dia 16 deste mês os custos dos testes rápidos para serem realizados no aeroporto às pessoas que estejam a regressar ao país, visando evitar novos contágios, sobretudo da nova estirpe da Covid-19. Espera-se que, face ao novo encerramento de fronteiras e a manifesta vontade de muitos angolanos regressarem ao país, Luanda recebe mais de 11 mil passageiros provenientes de Portugal, Brasil e África do Sul. Em Portugal, por exemplo, os angolanos que pretendem regressar ao país deverão pagar para o teste da Covid-19. Chegados a Luanda, os cidadãos deverão ser submetidos a um novo teste no aeroporto, que serão custeados pelo Estado. Alguns jornais digitais vaticinam que a gratuidade dos testes para Covid-19 para os que regressam ao país deverá perdurar pelo menos até ao dia 24 deste mês. Mas uma fonte da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, fez saber a Camunda News que não está ainda na agenda do Executivo pôr a gratuidade dos testes, mas adverte que quando houver necessidade de alterar o quadro, assim o Governo o deverá proceder. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal pagou nesta quinta-feira a indemnização de 712.950 euros aos herdeiros de Yur Imunilk, um turista ucraniano morto no aeroporto de Lisboa em março de 2020. O valor da indemnização foi determinado pela Provedoria de Justiça em Portugal. De acordo com os factos apurados pela Justiça, o cidadão ucraniano foi morto vítima de violenta agressão física da parte de 3 agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Entretanto, ainda está por se apurar as reais causas das agressões. É o ponto final dessa síntese informativa. Caso queira rever outras reportagens, acesse o nosso portal da Camunda News. Boa noite e um ótimo final de semana. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.